Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena! Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição da televisão. E estamos comentando a segunda temporada de A Casa do Dragão, da HBO e do Max, nosso maior sucesso da história do Em Cena. E neste Em Cena falaremos do terceiro episódio da segunda temporada, de nome O Moinho Ardente. Eu sou a apresentadora deste programa, Ana Brasileiro, e estou aqui com ele, Felipe Leão. E aí galera, tudo bem com vocês? Mais um prazer estar aqui novamente. Também estou com ela, Júlia de Castro. Oi, gente, tudo bom? E vamos falar sobre esse episódio, né? Primeiro, mais um episódio com mais de 1 hora. Fiquei surpresa, inclusive, com a duração. Mas gostei demais do episódio. Achei que ele já começou ali com tudo, mostrando a tretinha, né, entre os lords da Casa Bracken e da Casa Blackwood, que eram duas casas que ainda não tinham aparecido e elas são meio que secundárias no universo de Game of Thrones, né, de Westeros, mas que sempre tiveram uma treta entre si. E mais uma vez falaremos sobre os paralelismos, né, de A Casa do Dragão. A gente vê duas famílias aí que estão brigando e não sabem mais nem o porquê que estão brigando, como começou, como se fosse uma premonição ali do que vai acontecer, talvez, né, entre as casas Targaryen e Hightower. Inclusive, eu não aceito, tá, que o Aegon, a Alicent são Targaryen, tá? Pra mim, eles são Hightower e foda-se. Esse leve teve tipo um foreshadowzinho, assim, do que vai acontecer, né? Não exatamente, porque não foi bem específico, mas essa vibe meio, tipo, premonição, meio, olha, fica atento e tal. Isso aqui vai rolar. Eu acho que esses eventos, eles acabam frustrando um pouco os fãs dos livros. Eu vi mais umas críticas de não terem explorado essa batalha. Pra mim, que nunca leu os livros, achei um início bacana do episódio, mostrando um pouco ali justamente disso que a Baiana falou, dessas brigas entre famílias, brigas muito antigas, e que depois a Rhaenys vai falar também que não se sabe nem o porquê, o início dessas guerras, o início desses conflitos. Exatamente. E mais uma vez, né, a gente vê a Rhaenyra nesse lugar de, eu diria, sensatez, né? Muito similar ao pai dela. Eu acho tão bonito, assim, ver ela, sei lá, pensando no pai quando ela vai tomar as decisões, porque ela toma decisões muito similares ao Viserys, né, que ficou conhecido como pacífico, né, e, enfim, toda vez que ela fala que é um dever dela, como rainha, evitar guerra a todo custo, por tudo que a guerra pode trazer para um povo. Eu acho muito legal, e a gente vê no início do episódio justamente a Rhaenys dando esse conselho pra ela, né, de tipo assim, olha, tem uma pessoa lá em King's Landing que também não quer a guerra, que a Alicent, conversa com ela, vocês são amigas, enfim, e é o que motiva, né, o acontecimento do final do episódio, que a gente vai chegar lá, mas eu acho, assim, sensacional ver as tomadas de decisões da Rhaenyra como governante. E olha, eu preciso dizer que a Rhaenys, ela é uma mão espetacular. Ela tá sendo uma mão do rei, da rainha no caso, né? Ela tá sendo uma mão espetacular e eu fico imaginando como teria sido ela como rainha, né? Que ela é a rainha que nunca foi. E pela sagacidade dela de entender as coisas, sabe? Lá atrás, tipo, ela já tinha uns insights em muitas coisas, tipo, quando até na primeira temporada, aí quando a Rhaenyra foi prometida pro Laenor, ela já falou assim, mas o Laenor, a gente sabe aqui, né, a natureza dele e tal, não sei se isso vai ser ideal pra eles dois, tipo assim, ela tem umas sacadas muito afiadas, ela é muito certeira. Saudades, fico imaginando na calada da noite a Rhaenys como rainha. Pois é, eu penso que ela é muito sensata também, mas nesse caso me passou muito uma ideia de inocência também, porque ela ressalta em alguns pontos que esse plano de matar a Rhaenyra provavelmente não viria de Otto Hightower, muito menos, obviamente, de Alicent. Então ela deveria prever que tem alguma coisa acontecendo lá em Kingsland que não está conforme o que ela pode imaginar. Então uma conversa com a Alicent
acho que já passou muito do tempo, acho que já fica óbvio que não vai solucionar os problemas que tá todo mundo envolvendo ali, principalmente com essa figura da Alicent agora enfraquecida. Então, acho sensato, acho que elas tentam fazer de tudo pra não chegar no ponto da guerra, até porque elas sabem do peso do que é uma guerra, né? Ambos já perderam filhos ali. E só que demonstra um pouco de inocência também, acreditar numa causa que já está praticamente perdida, porque todas aquelas pessoas, todos os conselhos das duas coroas buscam essa guerra a qualquer custo. Então, é bem complicado. Pois é, eu não vejo muito como inocência. Sei lá, eu vejo como sensatez. De verdade, porque assim, a gente tá literalmente no início da guerra. Assim, a quantidade de gente que ainda tem pra morrer, a quantidade de, sabe, de caos que vai acontecer, eles vão ficar com, tipo, 2 dragões no final. Tem, tipo, 16 agora, vão ficar com 2. Então, eu entendo o lado dela. Eu não vejo como inocência, eu vejo, de fato, como sensatez. Talvez seja melhor a gente, assim, sei lá, fechar um acordo, ver o que pode ser feito pra nos poupar de uma guerra. Eu acho que eu concordo com a Júlia também. Mas, por outro lado, a reunião do conselho do Aegon, meu Deus do céu, é um caos, assim, tá indo de mal a pior. Eu acho que, apesar da gente não concordar com os ideais do Otto, né, e os conselhos que ele trazia, querendo ou não, acho que ele era o mais experiente ali daquele conselho e que trazia pontos mais, digamos, bem pensados, pelo menos, para os objetivos deles. E, meu Deus do céu, assim, o Criston Cole como irmão do rei é patético. E, inclusive, eu já tô vendo memes, assim, na internet da galera, tipo, quando acaba mais um episódio que o Criston Cole ainda tá vivo. E a galera puta da vida, sabe? Que não aguenta mais esse personagem. E, inclusive, eu acho muito legal e recomendo quem tá assistindo ver depois que no final do episódio mostra os comentários, né? Da galera da produção, dos escritores e às vezes até dos atores sobre o episódio que passou. Eu não sei se vocês chegam nessa parte a assistir o finalzinho, mas eu acho muito legal, justamente porque o que comentam sobre esse momento do Aegon, assim, de ter escolhido o Criston Cole, é o fato do Aegon ele ser tão, digamos, cheio de si, mas que ele tá começando a ficar autoconsciente da própria farsa dele, de que ele é uma farsa, sabe? De que ele não sabe o que ele tá fazendo. E ter um mão do rei tão patético quanto ele, que seria no caso o Criston Cole, meio que ajuda, sabe? A ele não ficar tão patético em frente ao conselho dele. E eu achei muito interessante essa visão, assim, de que... Porque às vezes, sei lá, eu tava até o momento interpretando o Aegon como um personagem que simplesmente não sabe o que fazer, não sabe o que tá fazendo ali e faz as coisas de qualquer jeito. Mas ele tem seus objetivos, né? Ele tem suas intenções e eu acho que talvez essas intenções não estejam sendo tão demonstradas na série. Eu gostaria de entender mais sobre elas. Amiga, eu achei meio genial essa análise, sendo bem sincera. O Aegon, pra mim, sempre foi um personagem realmente muito enigmático, sabe? Até pela posição ali que ele vive. Ele era o primeiro filho homem, mas o pai nitidamente amava mais a Rhaenyra. Ele deu o trono pra ela até o último momento. E ele não era aquilo que o pai esperava que ele fosse, e ao mesmo tempo ele era uma decepção pra mãe. Ele só queria viver a vida doidado. Enfim, é uma vida muito complexa, realmente. E, cara, que análise genial realmente que fizeram, né? E o Aegon, a gente até vê que ele coloca aqueles amigos dele, aqueles parceiros na guarda real, que foi uma coisa completamente aleatória, eles não fazem ideia do que eles estão fazendo. E, realmente, o conselho tá um caos. E ver o Cole e a Alicent brigando, assim, tendo umas briguinhas. Gente, tá imperdível. Eu queria, assim, BBB, Criston Cole e Alicent. Porque, olha, essa coisinha, assim, de adolescente tá ótimo. E a gente vê também a diferença, né, das pessoas que eles escolhem se cercar. Que a gente vê que a Rhaenyra, ela tem o conselho dela, né, oficial, entre aspas, mas que, assim, ela tem outros conselheiros, digamos assim. A gente vê até a Mysaria tentando ali dar sabe, tentar entrar nesse círculo mais fechado da Rhaenyra, de conselheira. Como mestra dos sussurros, né? O Larys também, que finalmente teve a carteira assinada e oficialmente faz parte do conselho.
e o conselho completamente caótico. Cada um ali tá ali por uma razão completamente egoísta, egocêntrica, que nada tem a ver com o bem do reino. Ali, se a gente for analisar personagem por personagem daquela galera ali, não sobra um para contar a história. Realmente o Otto faz falta nesse momento. E a Rhaenyra ali, né, ela já tá pensando além. Ela teve o ataque à vida dela e ela já tá pensando além, né? Tipo, ai, o que vai rolar? O que eu preciso fazer? Inclusive, eu ia até comentar, tiveram 2 contratações, né, nesse episódio. A Missária do lado dos pretos e o Larys do lado dos verdes, né, como mestres dos sussurros ali. E, inclusive, eu não lembrava desse posto. Na hora que o Aegon falou, na verdade, o Larys, né, que, enfim, a gente até comentou no último episódio que eu imaginava o Larys vindo como mão do rei, mas ele meio que se prestando ali, né, pro cargo de mestre dos sussurros. Eu não lembrava desse cargo que realmente existe, né? E que em Game of Thrones, quem ocupava esse cargo, eu acho que era o Mindinho. Não, o Mindinho era mestre da moeda. O Lord Varys, era ele, então, certo. Pois é, muito interessante, né? Ser fofoqueiro real, pago pra fofocar. E a conversa da Rhaenyra, né, com a Mysaria, que eu tava querendo comentar. Que episódio lindo, gente. É uma fotografia, assim, excepcional. De verdade, cada shot espetacular. O dragão também, assim, ao fundo. Foi muito poética. Eu acho que eles querem deixar algumas dicas pra gente, mas ainda não tenho certeza do que. Tem umas teorias, mas eu vou deixar pra falar isso depois. E a outra cena bonita também foi do Daemon atacando Harrenhal. E, gente, pra quem não sabe, Harrenhal é muito estratégico. Ele controla ali o River Run, né? E, assim, a batalha toda, o rolê todo, meio que corre ali em Porto Real. Se você controla o River Run, ele é meio que o centro de tudo. Não chega ninguém do norte, não chega ninguém do vale e não chega ninguém do oeste. Você consegue cortar até a chegada de suprimentos em Porto Real. Então, tipo assim, é uma área absolutamente estratégica. E eu acho que, tipo assim, o Daemon foi lá, tipo, vou ganhar esta terra para minha gata. Vou ganhar para minha mana. Esse é meu pedido de desculpas. A cena do Daemon, logo quando aparece ali em cima da escada, dentro do castelo, e chovendo, meu Deus, parecia um negócio assim, um cinema no ar. Forcei a barra, mas ficou lindão, realmente lindona essa cena. Ele chegando e o castelo, enfim, né, todo soturno, né, sem ninguém lá. E o diálogo que ele tem depois com o Lord Strong, que tá tomando conta ali. Eu acho que o Daemon, ele tinha uma certa expectativa que foi frustrada, e que o Criston Cole vai ter a mesma frustração, isso se ele não morrer no caminho, se Deus quiser, né? Que também o Criston Cole está marchando em direção a Harrenhal e vai encontrar com o Daemon lá. Mas pra mim a parte mais doida do Daemon em Harrenhal foi aquele sonho que ele teve, né? Que ele entra na sala e a Rhaenyra tá mais jovem. Enfim, a gente sabe que em Game of Thrones nenhum sonho é por acaso, né? Sempre quer dizer alguma coisa, sempre tem alguma ligação ali com o sobrenatural, ainda mais porque ele meio que acorda em frente à árvore dos antigos deuses, né? E tem aquela mulher lá que dá aquele aviso pra ele, aquela mulher parecendo meio com uma Lady Melisandre ali, meio bruxa. Eu acho que vai ter um rolê bem interessante do Daemon lá em Harrenhal. Tem teorias de que essa gata é a Melisandre. Há teorias. Sério? Sério. Porque, assim, ela é mencionada, tipo assim, 2 ou 3 vezes no livro. E ela é meio que... ela é a Alice Rivers. E, assim, ela é Rivers, então ela é uma... Desculpa o termo, gente, eu detesto esse termo, mas ela é uma bastarda ali da área de River Run, que tem aquele todo rolê, né, tipo, dependendo de onde você nasce, você tem um nome diferente. E aí ela é uma bastarda dali. Muitos acreditam, inclusive, que ela era filha do Lyle, do avô do Lucy, do Jace, etc. Ela, no livro, como disse, né, ela é mencionada 2 ou 3 vezes. E aí, em uma vez que ela é mencionada, é falado que ela tem essa vibe meio feiticeira, coisas que ela quer acontecem, e a aparência dela talvez mude e tal. E como a Melisandre na série original, né, no Game of Thrones,
a aparência dela mudava, né? Ela tirava aquele colar e ela ficava, tipo, velhinha e tal. Tem uma galera que acha que pode ser ela. Tiveram muitos, tipo, comebacks da série original, mas isso eu vou falar depois. Eu só achei, assim, um fun fact muito, muito interessante. Tipo assim, essa vibe meio feiticeira misteriosa. Total, e a Melisandre, ela tem esse poder, né, de mudar a feição dela. Enfim, adorei. Eu concordo com isso que a Julia falou, que eu acho que é um pouco do jeitinho do Daemon de querer se desculpar, de querer se redimir com os atos dele. Tanto que ele tá sendo um pouco atormentado pelo ato dele, né? Ver a Rhaenyra jovem costurando a cabeça ali, sabe, do Jaehaerys. E isso acaba assombrando um pouco ele. Até porque ele sabe que a guerra tá pronta, a guerra tá chegando. E a Rhaenyra, a gente vê que cada vez mais já tá pronta também pra essa guerra chegar, né? Tanto que ela tem que se despedir dos filhos dela, ela tem que deixar eles partirem. E a gente vê o quanto isso é doloroso pra ela, por ela ser uma mãe tão presente, por ela querer ser uma mãe pros filhos delas, diferente do que a gente vê com a Alicent, né? Que os filhos dela são todos problemáticos. O maior exemplo disso é o Aemond indo buscar, sei lá, uma figura materna no prostíbulo, sabe? Ficando naquela posição fetal de sempre, que a gente até comentou no episódio anterior. É bem bacana ver essa divergência entre esses dois. Acho que a maior prova que a Alicent tenta de ser uma mãe é deixar os filhos com a coroa, talvez. Talvez pra ela isso já baste. Talvez ela ache que ela já tá sendo uma excelente mãe, botando a família dela na posição que tá agora em Porto Real. Talvez. Eu não vejo tanto... Sei lá, eu não vejo ela nada como figura materna. Eu acho que, tipo, ela tá fazendo isso porque é o que tem que ser feito. Tipo, foda-se meus filhos. Tipo... Com exceção da Helena. A Helena, eu vejo ela até tentando ter ali uma certa relação, né? Ela até tenta conversar com ela. Mas os meninos, eu sinto um grande foda-se da parte dela, sendo bem sincera. Ah, eu acho injusto, né? Assim, uma mãe, né? A gente falar que ela não é figura materna, sei lá. Mas um pouco do final do episódio, né? Do que acontece. E eu não sei se a gente já quer chegar lá, mas eu acho que mostra um pouco o lado materno da Alicent ali, na conversa que ela tem com a Rhaenyra. Mas antes disso, eu queria comentar dois pontos que a gente vê acontecendo nesse episódio, né? Primeiro, a Rhaena é designada pra ir pra Pentos, junto com as crianças. Tipo assim, vai cuidar das crianças e com os ovos de dragão. Meu Deus, quando abriu aquele caixote com os ovos de dragão, eu falei, são os ovos da Daenerys. Né? E foi confirmado, inclusive, pela diretora, que são os ovos da Daenerys. Amiga, eu já ia falar isso. Já fica assim, meu Deus, Baby Dennis, tá chegando. Os ovos da Daenerys é muito foda, cara. Simplesmente. Mas, além disso, né, inclusive a Rhaenys, ela fala pro Corlys pra meio que nomear a Rhaena como herdeira, né, de Driftmark, isso. Não sei o nome em português, mas enfim. O Corlys, ele não abre mão e tal, diz que tem que ser o Joffrey, não sei o quê. Enfim, eu tô achando o desenvolvimento da família Corlys, da família Velaryon, desculpa, um pouco devagar, né? Não dá pra entender muito em qual caminho eles vão seguir aí, ou se eles vão ser mais utilizados pro final da temporada. Tá chato demais. É, né? Tá meio paradão. E o Corlys, ele é chato demais também, né? Vocês não acham? Eu acho um personagem... apesar de que ele é foda, mas não traz muita emoção. É uma serpente meio... meia bomba, né? Falando em serpente meia bomba, a gente vê o Aemond. Pois é, tô achando que o Corlys tá meio devagar. Mas, por outro lado, né, a gente já comentou sobre a promoção do Larys, aí a Mestre dos Sussurros. E, cara, eu achei que a forma como ele, digamos, convenceu o Aegon a não ir lá acompanhar o Criston Cole, achei sensacional. Acho que o Larys, ele tá começando ali a se mostrar, achei muito foda, tipo assim, convenceu ele ali, falando baixinho, não sei o que, não precisa, sabe, eu lembrei muito do Otto nesse momento, que pra convencer ele tinha que, sei lá, dar um piti, falar que ele sabia mais, sendo que o Larys não, ele soube usar ali o que ele tinha na mão pra convencer o Aegon. Vocês ouvintes, eu falo isso há um bom tempo aqui, o quanto eu gosto
desse jeito do Larys, muito mais do que o Otto. Porque ele é muito mais sutil, ele é muito mais delicado com as palavras dele, ele vai no ponto certo do que a pessoa quer ouvir pra ela tomar a atitude que ele quer que ela tome. Então é muito interessante isso do Larys, que na minha opinião é muito mais interessante do que o jeito que o Otto lidava com as coisas, como a Baiana disse. Sempre um piti diferente, né? Ele já estava na posição onde ele queria estar, né? Que pra ele, o máximo que poderia ser é uma mão do rei. E ele já estava lá e mesmo assim continuava com os petis dele, com as atitudes um pouco incoerentes, muito sede ao pote, sabe? Toda maneira como ele fez, tipo assim, olha, talvez você tenha que fazer isso aqui, vai atrasar só um pouquinho, tá bom? Vai só atrasar a sua ida. Cara, aquilo ali pra mim foi excepcional. E, gente, aquela cena lá do Aegon falando pros amigos dele, tipo assim, cara, porque eles querem ir farrear e tal, mas tipo, cara, vocês têm promessa de castidade agora. E eles tipo, cara, o que você tá falando? E ele, tipo, ele parou um segundo, ele ficou, que lado que eu vou? Eu vou realmente ser um rei? Eu vou me esforçar pra ser rei? Ou eu vou falar, foda-se, vamos pro cabaré? O cabaré falou mais alto. Nesse momento, o cabaré falou mais alto. Os caras pensando, meu amigo, você sabe onde é que tá a sua mãe? Sabe? Tipo, pelo amor de Deus. E eu vi um comentário também sobre como a direção desse episódio fez a armadura de um lado favorecer muito um personagem, de outro jogar a imagem do personagem pra baixo, né? Enquanto o Daemon fica estiloso, fica aquele jeito fodão lá em Harrenhal com a armadura, a gente vê o Aegon usando a armadura do Aegon primeiro, totalmente desvalorizado, totalmente pequeno ali em meio, mesmo num pedestal totalmente pequeno diante daquela sala, daqueles personagens. Cara, dá pra ver que o Aegon, ele tá perdido no rolê, assim, como a gente já tinha comentado, né? Mas nunca deixou de ser o pai do povo, dando bebida grátis pra todo mundo na casa dos prazeres, tá? Eu queria comentar isso. Achei foda da parte dele. Auxílio cirrose. A galera passando fome, mas a cachaça tá garantida. Exatamente. Pois é, né, galera? Pagando aí a caipirinha pra todo mundo. Inclusive, a gente vê um bastardo do Baelon. Pra quem não sabe, ele é um bastardo Targaryen, né? O Baelon era o pai do Daemon e do Viserys. E aquele cara alega ser, né? A gente não sabe se ele é de fato, mas ele alega ser filho do... Me esqueci de quem ele alega ser filho. Mas ele alega ser ali um bastardo Targaryen. E aí, galera, eu quero entrar aqui com uma teoria. Um momento, assim... a Júlia voltando às origens, né? Com destrinchando, etc. Tinha uma coisa que era Dragon Seed, que eram os bastardos Targaryen, né? Eles eram meio que conhecidos ali pelo reino e tal, de serem bastardos, mas assim, os bastardos com uma certa importância. Por quê? Porque, teoricamente, eles podem comandar dragões, né? Se tiver um dragão ali dando sopa, eles têm o sangue, né? Teoricamente, eles têm ali a habilidade de montar os dragões. E galera, a Rhaenyra tem uma cacetada de dragão sem montador. Inclusive, o antigo dragão do Laenor, né, que tá sem ninguém, é até comentado ali que, ele tá inquieto. Tem gente achando que o Laenor talvez tenha morrido ou tá voltando. Tipo, teorias assim, correndo solta, né? E bastardos têm importância, né, gente? A gente vê Game of Thrones, a primeira temporada, é toda ao redor disso, né? Eles têm essa importância. E, no episódio passado, a gente tem lá a conversa com o Ferreiro. E o Ferreiro, ele tem um cabelo meio loiro também, né? Eu fiquei, será que esse cara talvez seja aí um bastardo? E a gente tá tendo, tipo, meio que um insight do cotidiano ali dos bastardos. Antes deles, sei lá, serem chamados pra guerra, algo do tipo. Essa é a minha teoria. Deixo aqui minha teoria dos Dragon Seeds, galera. Inclusive, na cena do bar, queria dar aqui mais um talvez. Vocês lembram de uma servente que o Aegon assediou, né? Etc. Não sei o que a gente pode falar, né? Mas assim, a Diana, ela tá no bar. Ela é a garçonete do bar. E ela serve lá o Aegon de novo. Ela é assediada de novo. E aí eu fiquei tipo, ela é loirinha, né? Ela é meio branquinha, meio loirinha. Será que ela seria uma Dragon Seed? Fiquei com isso aí na cabeça. E enquanto eu tô armando isso aqui, a Rhaenyra também tava ali armando, né, galera? Tava ali fazendo seus movimentos, tava joga e joga. E aí,
ela tem aquela cena muito, sei lá, achei pesada e triste ao mesmo tempo, dela vendo os brinquedos dos filhos, né? Ela vai guardar ali, tipo, meio que uma recordação dos filhos, porque é real, ela não sabe quando ela vai ver os filhos de novo. E aí ela acha a carta da Alicent. Fica aquele climinha ali, né? Tipo, o que será que vai rolar? E aí, gente, essa cena da conversa delas duas também não tem nos livros. Eles estão destoando pra caramba dos livros, mas honestamente eu achei topíssima. Cara, pra mim foi sensacional. Elas se reencontrarem ali naquele local. A Rhaenyra disfarçada. Pra mim, uma coisa que eu não tinha percebido, que eu até mandei pra vocês mais cedo, foi que quando a Rhaenyra, primeiro de tudo, elas se encontram e elas logo voltam pro assunto do Viserys. Elas voltaram da onde pararam, sabe? A Rhaenyra precisava saber da onde que a Alicent tirou esta merda de que o Aegon deveria ser o herdeiro. E quando a Rhaenyra, enfim, tenta entender, né, e a Alicent fala pra ela, eu juro, ele disse que tinha que ser o Aegon, a gente vê até a Rhaenyra chorando, assim, que é como se ela mesma duvidasse, tipo, poxa, meu pai mudou de ideia no último segundo, né, eu acho que a gente vê ali a Rhaenyra dando uma vacilada, assim, não sei se vocês interpretaram dessa forma. Até que ela fala, você tem certeza? E a Alicent fala, eu juro pela memória da minha mãe. E foi exatamente o que a Rhaenyra falou pra ela lá na primeira temporada, quando a Alicent pergunta se aconteceu algo entre ela e o Daemon. E ela nega e fala que jura pela memória da mãe dela. Então, enfim, foi ali uma sacada de roteiro que eu achei incrível. E eu senti que a Rhaenyra, ela deu uma baqueada, ela deu uma vacilada, mas depois que ela viu, né, que na verdade era o conquistador, aí, meu irmão, eu acho que a Giripoca vai piar. Porque agora ela teve a confirmação de que, na verdade, foi tudo uma putaria da cabeça da Alicent e de que agora a Giripoca vai piar. Pois é, sobre todo esse plano, eu continuo achando uma doidice da cabeça da Rhaenyra fazer toda essa exposição, assim. Eu acho que era muito necessário o diálogo entre elas duas, mas também já era um pouco óbvio que a Alicent não teria mais essa influência de parar uma guerra. Pelo menos na minha opinião, nesse exato momento seria a primeira coisa que poderia ser passada na cabeça da Rhaenyra, da Rhaenys, porque, enfim, acabaram de fazer um atentado contra a vida da Rhaenyra, que se não fosse emissária, ela já estaria morta, né? Mas ela vai lá, ela se expõe a tudo isso, né? Muito rápido, né? Essa transição de um lugar pro outro, muito diferente do que a gente vê em Game of Thrones, mas, enfim, a gente já comentou que é muito mais dinâmico, House of the Dragon. E o que eu acho que serviu de fato é pra gente logo descartar essa ideia de mas e se elas conversassem sobre o que aconteceu? E se elas entendessem que foi um incidente? Enfim, então já aconteceu isso de cara, a gente já vê que isso não vai mudar muita coisa. Quer dizer, o que provavelmente vai acontecer é agravar ainda mais a situação, porque a Rhaenyra, como a Baiana comentou, né, ela vai ter certeza de que ela foi usurpada do trono dela, do que ela tinha de direito. Mas, assim, a gente comentou também em alguns episódios anteriores aqui que a Alicent, ela acredita... Alguns acham que a Alicent acredita no que ela quer acreditar, outros não. E eu parto do princípio de que ela realmente ficou confusa com essa situação. Eu realmente acho que ela acreditou que era pra ser o Aegon filho dela e ficou confusa com isso e por isso defendeu com unhas e dentes. E acha que esse é o principal papel de mãe dela ali no meio dessa história toda. Eu acho que ela pensa que isso é suficiente pro papel dela de mãe desses filhos dela, que ela fez pelo Aegon. E, cara, muito, muito interessante ver que a Rhaenyra entende logo de cara, muito interessante ver primeiro a tristeza dela e depois ver que ela entendeu tudo o que aconteceu, que na verdade o pai dela já estava muito confuso e ele falou uma coisa pra Alicent e ela entendeu outra, mas que agora isso não adianta de mais nada. Mano, a cara da Alicent, quando ela se toca que ela fez merda, não, olha, foi impagável. E o mesmo, pra mim, até agora talvez tenha sido a melhor cena da série inteira. Porque, assim, as atuações foram espetaculares. A Rhaenyra, ela ali chorando e ela meio que, tipo, aceitando. E eu realmente pensei que ela fosse cogitar, tipo, será que esse mal-entendido vai se perpetuar? E a Rhaenyra vai, sei lá, tentar ceder, mas aí... Tipo, ela não quer mais a guerra, mas a guerra já foi longe demais, agora ela não consegue parar. Eu realmente fiquei pensando nisso, sabe? Tipo, o destino daquele local inteiro, de milhares de vidas estão na mão daquelas duas mulheres naquele momento. Eu realmente cogitei isso. Mas aí, tipo, o brilho
aquilo voltando pro olhar dela. Quando ela se toca, que não, pô, cara, foi mal entendido isso tudo, sabe? E como é louco, né, a vida. Uma guerra começando por um mal entendido. Achei isso muito, muito louco. E a gente meio que tem um foreshadow, né, de novo no episódio, porque no início a gente vê a adaga, né, que é representativa da canção de Fogo e Gelo. E aí a gente tem esse comeback das palavras do Viserys, né? Tanto dele contando pra Rhaenyra a profecia, quanto dele falando ali na cama de morte, né? No leito de morte dele. E assim, cara, que pai que ama uma filha. De verdade. E a conexão que esses dois tinham, né? Que, enfim, o Viserys morreu, mas a conexão que esses dois tinham era absurdo. Porque foi só a Alicent falar, príncipe que foi prometido. Ela já se tocou. Ela já se tocou da conversa, todos os mal entendidos, sabe? De tudo que foi ali. Aí eu achei um tanto quanto inocente a Rhaenyra de falar, tipo, ai, ok, foi só um mal entendido. Dá pra gente voltar daqui. Não dá. Realmente não dava. Muita coisa já aconteceu, muito sangue já foi derramado. Casas que não tinham nada a ver com a treta já se mataram por conta disso, sabe? Realmente não tem como voltar atrás. E a Alicent, quando ela fala assim, a gente sabe o que o Aemond se tornou. Ela não fala, tipo, quem? Ele fala, o quê? Isso pra mim foi muito indicativo, sabe? Assim, ela sabe o filho que ela tem. Ela sabe o caráter dele, ela sabe de fato o que ele é, né? Gente, pra mim foi espetacular. A cara da Alicent. Pra mim, eu volto pra esse momento, sempre. A cara da Alicent, quando ela descobriu, meu Deus, fiz merda. Fora que essa inocência, né, ela passa muito pelo fato dessas duas personagens que estavam dialogando. Eu acho que esse é um episódio que a gente vê a imagem dela se tornando mais desgastada, mais fraca. A Alicent não tendo mais voz nenhuma quase no conselho. E pela primeira vez a gente vê o conselho da Rhaenyra ficando muitas vezes contra ela, ou dando muito embate a ela. E que a Rhaenys tem até que lembrar pra eles, né, pra eles respeitarem a imagem dela. Então, assim, é uma coisa que a gente não tinha visto ainda e que a gente passou a ver a partir de agora. Verdade, verdade. E pra mim, a resposta da Alicent pra Rhaenyra naquele momento é o que mostra um pouco até... Enfim, ela não tá pensando só no umbigo dela, mas o lado maternal que a gente comentou mais cedo. Tipo assim, cara, não tem mais volta. O Aegon já tá no poder, o Aemond se tornou o que se tornou, o Otto já tá exilado, digamos assim. Agora não tem mais volta. Eu, tipo assim, a situação já aconteceu, entendeu? E não tem mais como voltar atrás. E é isso, cara. Encerramento aí, grande episódio. Tô muito empolgada pros próximos. Acho que vai ser bem legal o embate entre Daemon e Criston Cole em Harrenhal, a volta da Rhaenyra. E a gente viu no teaser, né, que os dragões vão entrar no jogo. Tô bem empolgada aí pro próximo episódio. E com isso, então, a gente finaliza mais um episódio do Em Cena. E cada episódio a gente se empolga ainda mais com essa segunda temporada de A Casa do Dragão. Eu espero que você, como espectador, esteja gostando de escutar a gente. Compartilha o link desse episódio com quem tá assistindo A Casa do Dragão, com quem você acha que vai gostar de ouvir esse episódio. Compartilha nas redes sociais, posta no story, manda no grupo de WhatsApp, ajuda a gente aí a chegar em mais pessoas. E espero você semana que vem. Tchau! Tchauzinho! Tchau!